Espaços de privação de liberdade são especialmente propensos à prática da tortura. O Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura emite um relatório anual exatamente para coibir essas práticas. O Cidadania de hoje nós recebemos o perito do mecanismo, José Ribamar de Araújo, para nos explicar o que está sendo feito aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Ribamar. Eu que agradeço. Deixe-me dizer a honra de estar hoje aqui como entrevistado. Eu que sou um assíduo ouvinte da TV Senado. E assim, o próprio relatório é que diz que os espaços de privação de liberdade são propensos à tortura. Por que isso acontece? Porque os espaços em que as pessoas não podem ir e vir por sua própria vontade. Então, elas estão mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, estão mais impossibilitadas de fazer ecoar as suas denúncias e as suas insatisfações. Por isso, o Brasil, a aderir como um órgão afiliado ao sistema ONU, assumiu o compromisso, de exemplo de outros países, instituir este órgão, que é como se fosse um braço da ONU no Brasil, um órgão autônomo, formado por 11 peritas, que visitam todos os espaços de privação de liberdade, onde as pessoas não podem ir e vir por sua própria vontade, por força de decisão judicial, do sistema prisional ao socioeducativo, por questões de saúde, hospitais psiquiátricos ou comunidades terapêuticas, ou por idade, instituições de longa permanência, os antigos asilos, onde justamente as pessoas estão mais vulneráveis a essa problemática. E que, inclusive, são todos espaços fechados, né? Que não tem muita gente de fora que frequenta, são meio em si mesmados, né? Não tem muita transparência para o exterior. Essa é a palavra-chave, a ausência de transparência. E esse relatório que vem carregado de um simbolismo muito grande neste ano em que se celebra 130 anos da dita abolição da escravatura, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 30 anos da nossa Constituição Federal, não é? E 100 anos de Mandela. Mandela não é só uma pessoa, Mandela por isso as regras de Mandela são algo sobre o que a gente vigia muito. As regras de Mandela são regras de detenção com dignidade que devem ser cumpridas e vigiadas em todos os espaços do sistema prisional. Então, carrega esse simbolismo. E o que a gente tem percebido é que esses espaços não gozam de transparência. E, por isso, são lugares de muitas arbitrariedades. E aqueles que têm o dever constitucional, o dever de coibir com visitas regulares, não é? Não tem feito muitas vezes. E isso foi uma grande apreensão que esse relatório traz, né? O Estado Democrático de Direito no Brasil, eu costumo dizer, né, agora uma expressão muito minha, agoniza de falência múltipla dos órgãos, né? Porque a gente vê que em muitos lugares onde o Ministério Público devia estar vigiando a fiscalização da lei, não faz com a presteza devida. Com raríssimas e gloriosas exceções que devem ser registradas e a gente tem, em diálogo com elas, tentado fortalecer essa perspectiva. A Justiça, com o seu dever de zelar por aqueles que ela legalmente custodia, não faz com a presteza devida. Assim que as violações, elas ocorrem não só por aqueles que têm a tranca do cadeado, com aqueles que o agente lá da ponta, ou socioeducativo, ou agente prisional, mas os fazem com o beneplácito, a falta de vigilância daqueles que têm o dever institucional de zelar pelo bom cumprimento da LEP, por exemplo. Se você me permite inaugurar por isso. A LEP, que é uma lei de execuções penais de 1984, não é? Em muitos lugares essa notícia não chegou ainda, porque um capítulo muito caro na LEP é a classificação dos presos, né? Você tem em muitos lugares, primeiro, pessoas que não deviam estar presas. Há que qualificar as portas de entrada e as portas de saída, né? Em muitos lugares, você vê, como nós vimos em Roraima, por exemplo, esse relatório se reporta a 4 dos estados que nós visitamos, além do monitoramento que fizemos àqueles 3 estados, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, onde houve as chacinas no início do ano passado. Porque como funciona? O relatório, cada ano ele é feito, são escolhidos alguns estados para serem visitados? Os estados são escolhidos dentro de um cruzamento de critérios. Seja o alto índice de violações denunciados, seja também a subnotificação. Há situações de estados em que não chegam denúncia.
nem no Disque 100, nem nos sistemas de ouvidoria, né? E quando a gente se aproxima desses estados, a gente tem infeliz surpresa de ver que aqueles estados não têm subnotificação porque não tem um sistema de vigilância sobre essas violações. E eu estava falando do acontecido das chacinas, né? Que foi uma coisa que chamou muita atenção em 2017. Em 2017, nós escolhemos, num cruzamento de critério entre tantas prioridades a serem visitadas, o estado de Roraima. Voltamos ao Amazonas. Aliás, aquilo que se deu no Amazonas tinha sido denunciado. A nossa missão não é só de combate, é também de prevenção. E uma equipe do mecanismo de peritas que esteve em 2015 havia anunciado que aquilo que se deu em 2016 poderia vir a acontecer, né? E como as medidas preventivas não foram assumidas, nós tivemos aquelas chacinas que tivemos lá no Compage, no Amazonas. E isso também se sucedeu em cadeia, em um encadeamento em Roraima e no Rio Grande do Norte, Monte Cristo e Alcaçuz. E essa foi uma prioridade e, por isso, voltamos a esse estado no ano de 2017. Como também estivemos no Mato Grosso e em Tocantins. Foram os 4 estados visitados, entre outras tantas ações que o mecanismo desenvolveu, né? Nós temos aqui os dados do último censo carcerário. Vamos dar uma olhada para a gente ver mais ou menos do que a gente está falando, né? Assim, a população total é de mais de 726 mil pessoas, né? Sendo que as vagas são apenas 368.049, né? Ou seja, assim, são praticamente quase 2 pessoas por cada vaga. Assim, isso por si só já é uma situação bastante complicada, não é? Exatamente. Isso é um fenômeno que se repete desde do Presídio Central no Rio Grande do Sul, onde nós visitamos anos anteriores, em 2015, ao Monte Cristo, onde estivemos nesse ano, não é? No país todo. Então. No país todo. E quanto mais a gente se aproxima desses números, né, a gente mais vê o rosto, o perfil, a etnia dessas pessoas. E aí se depara com outro fenômeno, que é o fenômeno da seletividade penal. Para quem está montado o sistema prisional? Isso vale para o socioeducativo, que infelizmente o Brasil que avançou com o Estatuto da Criança e Adolescente, ensinando para o mundo o trabalho através do Sistema Nacional de Socioeducativo, na prática concreta, essa é uma bola que nós chutamos do Planalto Central e não ganhamos essa Copa porque a bola não chegou lá no gol, lá nos interiores dos interiores, né? A seletividade penal tem mostrado que a gente chega nessas unidades, a gente vê como que reproduzir-se os navios negreiros, seja nas práticas que remontam ao período da escravidão que nós pensávamos ter abolido, né? Seja na etnia das pessoas que lá estão. Também uma singularidade, neste ano, nós visitamos Roraima, um lugar onde tem o maior encarceramento de pessoas. Aqui está, esse nome está traduzindo isso, né? Como o senhor estava falando, exatamente, né? A grande maioria são de negros. Isso não é por acaso, não é? Os racistas poderiam dizer, não, é porque é uma inclinação. Essa é uma visão lombrosiana que, infelizmente, ainda ronda, nos assombra, ronda. Mas o que acontece? Há um raro fenômeno da seletividade penal. Nós encontramos lá em Roraima pessoas que estão presas por crime famélico. Não sou eu que estou dizendo que elas não podiam estar presas, é a legislação brasileira que está dizendo que elas não podiam estar presas. Isso vale muito também para a população negra, não é? Que aqui está retratada. E o senhor saberia dizer a proporção de indígenas que estão encarcerados em Roraima? Em Roraima, você tem o maior índice de encarceramento da população indígena no Brasil. Então, o encarceramento em Roraima não em cruzamento com os números absolutos do encarceramento lá. Mas em Roraima você tem 70% dos indígenas encarcerados em todo o território brasileiro. E não estão obedecendo essa legislação que o Brasil ensina para o mundo. E num critério de seletividade penal que mereceria um diálogo com outras ciências, que não só o direito, não é? Mas também a antropologia. Como também, nesse universo, existem muitas pessoas visivelmente comprometidas na sua sanidade mental. Seja porque o espaço de aprisionamento é um espaço de adoecimento, seja porque elas lá já chegaram por sequelas de problemas mentais e que, por isso, precisariam ser tratados com medidas de saúde, porque jamais poderão ter algum benefício de progressão efetiva se tratadas dentro daquela máquina
de fazer loucos, né? Nós que lá estamos por dias e fazendo inspeção, já saímos de lá absolvidos, tanto mais aqueles que são submetidos. Uma outra coisa é que esse cruzamento, em média, 2 pessoas ocupando o espaço de um, isso não se reproduz dentro dos espaços. Nos espaços você tem espaços que caberiam 2, estão 20 pessoas. E aí vem as violações das mais sutis, de privação de outra coisa que o Brasil ensina para o mundo, não é? Como, por exemplo, a segurança alimentar nacional, que nas últimas décadas nós conseguimos estabelecer com programas do gênero do programa Fome Zero, uma garantia de segurança alimentar, ensinando para o mundo uma política de segurança alimentar nacional. Hoje, a alimentação em muitos desses espaços é um vetor de tratamento cruel, desumano, degradante e tortura. Seja a privação de alimentação, seja a privação de água. De água porque se abre a torneira durante 30 minutos para que 20 pessoas possam ter acesso àquela água. Então, as pessoas escolhem se bebem ou se banham, porque não dá para cumprir naquele curto espaço de tempo o exercício desses 2 direitos. Como também a alimentação. Nós vivemos, nesses espaços de privação de liberdade, a alimentação é sacrificada pela sua quantidade, pela sua monotonia, pela sua qualidade. Paga-se caro num serviço terceirizado, não é? Que acaba fazendo com que as pessoas recebam, por conveniência das empresas, por exemplo, das empresas terceirizadas, o almoço junto com a janta. Então, o almoço já é servido frio às 12, 13 horas da tarde, tanto mais a janta, que já ficou ali por uma conveniência de economia de combustível, né? Por uma lógica mercadológica, tanto mais ele chegará azedo a ser servido 18, 17, 18 horas. Então, isso é um outro chamamento de atenção. Agora, e essa questão da superlotação? O problema são poucos presídios? A solução seria construir mais presídios ou fazer uma triagem de quem é que vai preso? Esse é o grande desafio, né? É ter um critério, não é? E adotar medidas convergentes com estratégia de desencarceramento. O Brasil avançou também na implantação das audiências de custódia. As audiências de custódia, elas deveriam ser instrumentos de desencarceramento, porque ali você, na primeira audiência, nas primeiras horas da detenção, 24 horas, já definiria quem, de fato, merece uma medida alternativa ou quem, pelo crime que cometeu, deve ter um regime mais gravoso e, consequentemente, o aprisionamento. E ela não tem obedecido um pouco essa lógica, né? Se tem investido muito na lógica de um regime fechado, mas um regime fechado sem qualidade. Então, o sistema de aprisionamento, ele tem se convertido não só em escola do crime, mas em apologia daquilo que a gente pensa ter que estar combatendo. Por exemplo, das facções, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa arte que mostra justamente, né, o regime de sentença. A gente vê que quase a metade das pessoas que estão presas, na verdade, não foram condenadas, né? Isso, por si só, é um número bastante assustador, não é? É verdade. Isso depõe contra o nosso sistema de justiça, não é? Nós estamos aqui com graves violações de pessoas que, depois de ficar 1, 2 anos esperando o julgamento, o próprio juiz vai admitir, depois de 1 e 2 anos, que ela nem deveria estar presa, não é? Seja porque o crime dela, a infração deveria ser convertida em outras medidas alternativas, seja porque há um erro processual que conduziu a isso, não é? E o grande problema é que acaba que aquelas pessoas que você deveria efetivamente privar de liberdade com medidas de ressocialização e reintegração, você não tem qualidade nem na porta de entrada, nem na porta de saída, porque você tem um espaço caro que é mantido sem a qualidade da ressocialização, da reintegração, que é o que se espera. E eu falava de um fenômeno recorrente, sobre o qual se tem dito muito, mas tem falado pouco disso, porque crescem as facções criminosas. Isso é outra coisa que o relatório analisa. Ainda superficialmente, vai merecer um relatório aprofundado sobre isso, mas lança luzes sobre esse problema. Uma das coisas que resta claro para nós é que o crescimento das facções se dá em grande medida pela ausência de políticas de Estado. A ausência do Estado faz prosperar, não é, o crescimento das facções. Eu falava de início da LEP,
de 1984, a classificação dos presos. Você coloca réus primaríssimos, pessoas que, algumas delas, nem deviam estar presas, ferindo, não é, um artigo da LEP caro sobre essa questão da classificação. E você faz com que ela esteja ali mesmo, obrigatoriamente aderindo a uma ou outra facção já na porta de entrada. Pessoas que nem sabem o que é facção. E aqui haveria muitos exemplos, e a gente no relatório não entra nessas minúcias, mas nós tivemos a possibilidade de ouvir de um de líderes de facções dizendo: não, o Estado diz que é contra a facção. Aqui quem muito nos favorece é a própria não é a palavra literal dele, mas a ineficiência do Estado no processo de triagem. Porque coloca pessoas aqui, réus primários, que nem sabem o que é facção, mas não dá nenhum papel higiênico. Somos nós que temos que assistir com as necessidades elementares, às vezes até da advocacia, que em muitos desses lugares já está terceirizada, que é outro problema grave. No Amazonas, através de uma empresa terceirizada, até a assistência jurídica é terceirizada, né? E aí, quem socorre a esse réu primaríssimo? As organizações criminosas. Mas não tem defensoria pública? A defensoria pública clama, no estado do Amazonas, por exemplo, por quadros para dar conta de toda essa complexidade. Mas o dinheiro que deveria fortalecer instituições caras, valorosas e raras, que nós sempre defendemos como as defensorias públicas, eles são drenados para alimentar um sistema privatizado de assistência jurídica que está fadado ao fracasso de início, né? Porque não foi vocacionado para isso, né? E com isso faz com que, muitas vezes, quem vem em socorro da assistência à família, da assistência ao réu, são as próprias organizações criminosas. Então, nós acabamos, de certa forma, a ausência do Estado patrocinando a proliferação desse tipo de organização. E quando a gente fala em tortura, a gente pensa muitas vezes nos próprios servidores, nos guardas que trabalham nos presídios, mas às vezes estão também as facções que promovem essa tortura. É verdade. O problema é como elas chegam a ter poder para tanto, não é? A forma como as pessoas ficam desassistidas, não é, da assistência necessária de quem custodia e da vigilância de quem cada juiz que imprime uma sentença de condenação, ele exerce, ele assume, junto com o promotor, com o sistema de justiça, um papel relevante na vigilância sobre aquele que ele o fez custodiar. Então, o Estado custodia, a responsabilidade do Executivo, mas a vigilância sobre as formas como que essa pessoa está sendo custodiada está prevista que deve ser exercida pelo controle fiscal da lei, que é o Ministério Público, e pelo controle daquele que o fez custodiar. E, lamentavelmente, a visita tão cara e rara que essas autoridades muitas vezes o fazem, com raríssimas e gloriosas exceções, nós fazemos questão de destacar, elas o fazem só até as antessalas, ou o gabinete da diretoria, ou fazem acompanhada de todos aqueles que poderiam ser denunciados. Então, espera-se que alguém que foi violado, torturado, denuncie ao juiz, ao promotor, na presença daqueles que podem ser os próprios perpetradores. Isso vale também para as audiências de custódia. As audiências de custódias, não é tão rara, cara, tão fortemente defendida e que deve ser implantada em todo o território nacional, ela não pode ser feita como muitas vezes estão sendo feitas. Onde a pessoa é custodiada por aquele que, supostamente, pode ser o seu torturador, pode ser o seu violador, na presença dele. Você não quer que as pessoas possam confirmar, né, ou denunciar se ela está ali na presença daquele que vai depois retaliar sobre tudo que ela possa falar. E por isso que as nossas visitas têm esse forte diferencial, né? Nós demoramos muito a convencer que as pessoas que custodiam, que aprisionam, né, elas nos dão acesso aos espaços, mas a escuta qualificada, a escuta precisa ser feita, né, pelo agente público do Estado diante da pessoa mais vulnerável que pode ter sido violada nos seus direitos. E como são feitas essas visitas dos peritos? Quem compõe a equipe? Primeiro, é uma visita não anunciada, né? É uma visita que a gente não diz o dia que vai fazer, né?
Chegam lá de surpresa. Chegam de surpresa, a gente já avisa o Estado que vai estar naquele período no Estado, não é? Também pela necessidade que a gente possa ter diante de flagrantes, isso é recorrente, ou seja, há situações em que a gente adentra a unidade, né? Coisa que o sistema de justiça poderia aferir com muito mais propriedade se assim o fizesse. A gente avisa o Estado, mas escolhe as unidades e não acessa as unidades, se apresenta à direção e fazendo valer as nossas prerrogativas tão caramente conquistadas, a gente adentra o espaço e atende as pessoas com sigilo e confidencialidade, né? Para quê? Quem tiver a oportunidade de ler os nossos relatórios vai poder ver que esse é um serviço prestado não só a quem é privado de liberdade, não. É um serviço prestado a quem interage dentro daquelas unidades. E esses relatórios, eles são acessíveis pela internet, estão disponíveis para a população? Todos eles estão disponíveis no site do MDH. O mecanismo é um órgão autônomo, mas por decisão administrativa do Executivo, nós somos um órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, no site www.mdh.gov.br, você pode recorrer a um link www.MNPCT, que é a nossa sigla, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e ali acessar relatórios. Como também pode, em contato conosco, ter uma via impressa, que nós enviamos, depois da visita ao Estado, a todas as unidades e autoridades com quem dialogamos em cada um dos estados. Então, uma perspectiva nossa não é só fazer o diagnóstico, mas junto do diagnóstico, um prognóstico, com recomendações. E aqui tem uma outra chamada de atenção. A lei brasileira, nesse particular, avança em relação a outros estados nacionais, faz com que a Lei 12.847, que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, essa é uma outra novidade do Brasil, que o Brasil ensina para o mundo e precisa cada vez mais aperfeiçoar, é a lógica que determinadas políticas públicas, pela sua complexidade, elas não podem ficar adstrita a um ou outro órgão público. Elas têm que ser enfrentadas como um problema sistêmico por um sistema. É assim para o SUS para a saúde, é assim o SINASE para o sistema socioeducativo, é assim o SUAS para a assistência social, é assim o CISAM para a segurança alimentar e nutricional, é assim o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para o problema da tortura, onde um órgão de concertação nacional, com a representação do poder público, da sociedade civil, elabora as grandes políticas a nível nacional, constitui um mecanismo, que somos nós, que fazemos essas visitas, e que imprime um relatório, e nesse relatório, aí, no artigo 9º, parágrafo 3º da nossa lei, cria algumas recomendações que têm fator vinculante, condicionalidade. Se quem recebe 100, 200, 300, 500 reais do Bolsa Família precisa cumprir condicionalidade, carteira de vacinação em dia, filho na escola, também quem recebe 44 milhões, que foi o último recurso descontingenciado do FUNPEM, tem que cumprir condicionalidades. E essas condicionalidades fazem com que o Estado que recebeu recurso do FUNPEM não possa aplicar aleatoriamente e muitas vezes aplicar como estão aplicando, na contramão de nossas recomendações, promovendo a compra de armamento ou de gases lacrimogêneo, spray de pimenta, que não poderiam ser usados dentro dos espaços de privação de liberdade. Nosso tempo está chegando ao fim, mas só para concluir, eu pergunto ao senhor, nesse tempo que está sendo produzido esse relatório anual, vocês têm percebido uma melhora da situação? Um grande avanço tem sido fazer repercutir essa política na sua formulação e na ativação do sistema no nível dos estados. Por onde nós passamos, uma das recomendações é a criação do seu comitê estadual, do seu mecanismo estadual, e também ativando o sistema de justiça para que preste informações, que é um dos graves problemas que nós temos enfrentado. Por exemplo, há situações que nós aprofundaremos num outro relatório que deve sair em outubro sobre os desaparecimentos forçados. Quer dizer, em alguns lugares, os presídios não sabem quem lá estavam, quem lá morreu. E essa invisibilidade precisa ser vencida. E, nessa perspectiva, nós temos avançado. Produzido o protocolo de uso da força, que obriguem a polícia não entrar de qualquer forma com armamentos que não tenham controle para a intervenção dentro desse espaço. Eu acho que esse é o grande avanço e esse é o grande chamamento de atenção.
O Estado Democrático de Direito no Brasil não pode ser efetivamente implantado se não houver uma regulação, como diria o grande Mandela, que nós celebramos 100 anos este ano. Uma nação e a democracia do Estado se mede não como se trata os melhores cidadãos, mas aqueles que são mais vulneráveis. E aqui está o grande desafio que nós estamos efetivamente implantando nessa política nacional de prevenção e combate à tortura. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte aí nesse desafio. Nós que agradecemos e contamos sempre por esse serviço estratégico dessa TV pública de qualidade, né, que exerce esse papel fundamental de divulgação dos grandes temas nacionais que não estão nas grades comerciais das nossas televisões convencionais. Boa sorte. E eu agradeço também a você que nos assiste. Nosso programa de hoje foi sobre a tortura nos presídios. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar o site da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma sugestão ou crítica, ligue gratuitamente para o número 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.